Você já ouviu falar em síndrome do útero baixo? Ou já pensou que você tem desconforto em algumas posições da relação porque você é muito pequenininha ou porque o órgão do seu parceiro é muito grande? Ou você já achou que tinha algo de errado com você ou com outra pessoa? Ou, por exemplo, que determinadas posições não era pra você? Eu vou trazer pra vocês o depoimento de uma querida chamada Ana, que ela fala sobre a experiência dela em relação a esse assunto. E depois eu vou trazer o assunto de forma científica, profissional, para vocês entenderem a forma que seu corpo reage por trás dessas queixas, tá bom? Então vou soltar aqui o vídeo dela para vocês assistirem esse depoimento junto comigo. Preciso confessar algo pra vocês. Eu odiava dar. Eu achava que meu útero fosse baixo, mas a grande realidade é que eu nunca estive confortável com alguém antes do Bruno aparecer na minha vida. E hoje eu consigo fazer inúmeras posições, ele me vira do avesso, meu corpo se abre pra ele de uma forma muito natural. Muito foda, cara. Não consigo explicar pra vocês. E já aviso que se fosse pelo tamanho era pra eu sentir mais medo hoje do que antigamente. E o corpo ele conversa com a gente. Precisamos saber escutá-lo, né? Ele se comunica. E no meu caso, eu preciso de uma conexão emocional, ser tocada com cuidado. Eu preciso desse tempo, sabe? De preparação. Vamos já levantar essa primeira pauta aqui rapidinho, mas depois eu vou aprofundar um pouco mais. Toda mulher precisa disso. Na verdade, todo mundo precisa disso. Para que você entre em uma situação ali de excitação, principalmente nós mulheres, nós precisamos das preliminares. Então, às vezes, você tem essas dores de desconforto por conta dessa queixa, que é a falta de preliminar. Mas a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente daqui a pouco sobre isso. De uma preliminar longa, preciso de sutileza, me sentir amada, desejada e me sentir segura, principalmente, né? Hoje, num relacionamento saudável, com a minha autoestima bem trabalhada, eu consigo ser 100% eu neste momento e é surreal a diferença. E eu ficava intrigada, né? Como que eu não consigo gostar disso? Por que eu não consigo fazer todas as posições e tudo me dói? Cara, parece que meu corpo rejeita relações sexuais. E o problema não estava em mim. É claro que podem ter mulheres com útero baixo, mas que isso tenha sido constatado, né? Através de um profissional, através de um médico. Existe hoje a fisioterapia pélvica, se eu não me engano. Mas o que acontece para a grande maioria é apenas um achismo. Uma mulher falou que tinha útero baixo e todas as outras tomaram para si. E porque não souberam analisar o corpo delas, né? Às vezes essas dores intensas, essa falta de lubrificação, seja apenas rejeição. É o seu corpo tentando te mostrar. Ela dá sequência nesse depoimento e eu vou deixar o perfil dela aqui para vocês darem uma olhada. Ela fala sobre saúde sexual de uma forma do ponto de vista, né, da mulher, não como profissional da saúde, mas sobre a necessidade de falar sobre esse assunto, sobre o quão bem faz para o casal compartilhar seus sentimentos em relação à sexualidade, porque por muito tempo a mulher foi travada em relação a isso, né? Inclusive a gente lida com essa questão até hoje, né? Ela no perfil dela, vez ou outra, tá comentando ali que só pelo fato de falar sobre esse assunto acaba tendo uma abertura como se os homens se sentissem na liberdade de irem lá falar besteira, de ficarem assediando. Então, eu acho incrível perfis assim como o dela, que trazem esse assunto, essa pauta, para que as mulheres se sintam na liberdade de compartilhar com outras, né, em seus grupos ali, a questão das suas queixas, para entender que não tem nada de errado com ela, para ter mais acesso ao conhecimento sobre esse assunto, porque a gente tem pouquíssimo acesso a esse conhecimento, porque a saúde sexual da mulher foi muito negligenciada. Então, por isso que às vezes a gente tem essa crença de que tem algo de errado com a gente. Às vezes a gente não entende por que que a gente tem esses desconfortos, por que que a gente não gosta assim de sexo, por que que eu tenho baixa libido. Às vezes a pessoa se rotula a partir de coisas que colocaram na mente delas. Ela se rotula como, não gosto de sexo, não nasci pra isso. Sexo era superestimado e eu passei por essa experiência de ter esses pensamentos, ter essa opinião a respeito de mim mesma. E o que ela traz é muito interessante porque ela percebe a partir de um novo relacionamento que, na verdade, eram outros os motivos desse desconforto. Então, vamos falar de forma técnica. Existe útero baixo? Não existe síndrome do útero baixo. O que existe é algo chamado prolapso.
que não é o caso dela e com certeza não é o caso da maioria de vocês. Por quê? O que é a síndrome do útero baixo ou o que seria o prolapso de fato? O prolapso é a queda dos órgãos pélvicos, pode ser a queda do útero, pode ser a queda da bexiga ou a queda do reto. Essa queda acontece, acaba saindo ali por dentro do canal vaginal, porque é a abertura maior onde a gente pode ver essa queda. E está relacionado a ligamentos que podem estar sendo rompidos, estendidos, por mulheres que fizeram muito esforço físico a vida inteira. E aí vai baixando esses órgãos, porque os ligamentos que sustentam os órgãos lá em cima começam a descer. E aí desce mesmo ali, e acaba que essa mulher tem o útero baixo, mesmo quando não deveria ter o útero baixo. Por quê? Mesmo quando não deveria. Isso acontece na maioria das vezes com mulheres mais idosas, que tiveram um histórico de vida de muito esforço físico, de muita valsalva. Valsalva, pra quem não sabe, é quando a gente prende a respiração e faz força. E isso pode acontecer principalmente em mulheres que têm constipação, que faz aquela força de cocô, ou pessoas que fazem academia, treinos muito pesados mesmo, não só qualquer pessoa que faz academia. Mas isso pode tender a, assim, descer o útero. Só que isso não é algo que acontece com qualquer mulher em qualquer idade, é mais lá pra frente. Então, o que é o caso da maioria das mulheres? Duas coisas. A primeira, eu vou falar que é sobre uma questão um pouco mais óbvia que ela percebeu nela, mas a segunda não é tão óbvia, mas 85%, de acordo com esse artigo aqui, ó, 85% das mulheres sofrem com isso, tá bom? Mas vamos falar sobre a questão que é mais óbvia, questão da excitação. Como ela mesma diz, ela sentia que precisava de um pouco mais de estímulo. Ela sentia que precisava de um pouco mais de tempo para chegar no ponto para ter a relação e não ter os desconfortos. E o que é isso? Melhora na excitação. Então, o que acontece em relação à preparação física do teu corpo em relação à relação sexual? Com o homem, a gente já sabe há muito tempo, o homem tem a ereção, o órgão cresce. Com a mulher, meio que do avesso, mas igual. O órgão da mulher enche de sangue, então o clitóris, que é esse bichinho aqui, ó, ele tem uma ereção, ele não é só aquele pontinho ali de fora, ele tem todo um corpo muito parecido com o órgão do homem, então os dois funcionam iguais. Os dois precisam de ereção, os dois precisam de sangue para estar ao ponto de ter a relação sexual. Assim como o homem não consegue ter relação sexual sem ter uma ereção, a mulher não deveria ter relação sexual sem ter uma ereção. Então muitas vezes essa mulher não tá conseguindo ter essa relação porque ela está sem uma ereção. Ou seja, eu sempre falo desse assunto nas minhas redes sociais. 40% dos homens sofrem com disfunção erétil, no entanto, 80% das mulheres sofrem com disfunção erétil e não sabem por quê. Que a mulher não consegue conversar com o seu corpo, assim como a Ana fala, né? Às vezes a gente não consegue ouvir o nosso corpo. Ele fala e a gente não consegue ler isso. Então, o que pode acontecer com a maioria das mulheres, 80% delas, sofrem com disfunção erétil. Então, as mulheres às vezes têm alguma questão que não permite essa ereção. E isso tem relação com questões como estresse, preocupação excessiva, excesso de trabalho, sobrecargas, né? Às vezes a mulher tem 2 jornadas de trabalho, trabalha fora de casa, depois chega em casa e tem que trabalhar dentro de casa. Tem inúmeras causas para que essa mulher não esteja bem emocionalmente, psicologicamente, que pode influenciar nessa disfunção erétil dela. Ou outras causas que podem levar a essa disfunção erétil dessa mulher são, às vezes, um medicamento que ela toma antidepressivo, ou, às vezes, a gente consegue associar um pouco a anticoncepcionais, um pouco, mas a influência não é tanta. A causa sempre é muito maior em relação à questão emocional. Mas outra causa que é muito comum e que as mulheres não têm noção e que as pessoas não falam muito é o músculo pélvico dessa mulher. Às vezes, a gente tá com uma musculatura disfuncional, ou muito estressada, ou muito incoordenada, relaxada, impercebida. Ou seja, essa musculatura que deveria segurar essa ereção. Porque assim como no homem, o homem ele tem o órgão lá cheio de sangue, e quem segura esse sangue lá dentro? O músculo lá no finalzinho do pênis. Lá no finalzinho tem um músculo que segura a ereção desse homem e mantém esse órgão cheio de sangue ereto, né? Firme ali, cheinho, para ter a relação. Então, com a mulher, basicamente, né? A mesma coisa. O órgão se enche de sangue e o clitóris dela prende o músculo ao redor do clitóris dela, prende esse sangue lá dentro, para que ela consiga ter uma relação sexual. Então, às vezes, o problema dessa mulher tá ligado à excitação. E aí, como a Ana fala, né, ela percebe que o corpo dela não se abria tanto para um relacionamento anterior, e nesse relacionamento se abre melhor. Então, a questão de como tá esse relacionamento importa também. E aí, seguindo a linha do raciocínio a respeito de como o teu corpo responde, com a mulher tem uma outra questão, que é o tamanho do canal. A mulher em relaxamento, quando ela não tá excitada, ela tem 8 centímetros do canal dela. 8. E quando ela entra em excitação, esse canal cresce, ou seja, assim como o homem cresce o órgão lá quando ele entra em ereção,
a mulher cresce o canal quando entra em excitação. E se essa mulher não entra em excitação, esse clitóris dela não se enche de sangue e também esse canal do vaginal que vai receber esse órgão não cresce. E se ele não cresce, quando a mulher vai ter relação com aquela pessoa, vai ter mais incômodo. Já quando a mulher tem a excitação, esse órgão, né, sobe, esse útero sobe e ela consegue ter relação. Mas às vezes acontece da pessoa falar assim, Fernanda, eu tenho bastante vontade de ter a relação. Eu tenho a excitação, eu fico lubrificada e tudo mais, mas ainda assim eu sinto dor, como se eu estivesse muito apertada, mal entra. Aí isso entra no segundo problema. Então, um problema pode ser a questão da excitação. Pouca excitação faz com que essa mulher não tenha esse canal elevado. Então, gera um desconforto ali, um negócio meio sem graça, esquisito. Mas quando ela tem uma boa excitação, esse órgão sobe. Então, muito provavelmente foi o caso da Ana, porque ela fala que depois que ela passou a ter mais excitação nesse novo relacionamento, que trabalha um pouco mais esse momento da preliminar, ou seja, prepara esse alongamento do canal dela melhor, né? Então, tem um tempo ali de preparo do corpo dela para responder a esse movimento. Ela não tem mais esses desconfortos e consegue ter relação em qualquer posição. Já a segunda causa é estresse da musculatura pélvica. 85% das mulheres têm a musculatura pélvica estressada, assim como seu pescoço fica tenso e estressado, com o músculo travado, como num torcicolo, principalmente, né? Então, a pelve da mulher pode ficar estressada, tensa, dolorida, como num torcicolo. Então, o canal que deveria se abrir para receber o órgão, não se abre, fica travado ali, às vezes demora para ter uma penetração, dói, é desconfortável, porque essa musculatura está travada. Então, ela até tem uma excitação, esse órgão até sobe, mas esse músculo não permite que o órgão do homem entre. Então, muitas dessas mulheres, o que elas têm não é um problema na excitação, não é um problema no desejo dela, mas quando ela, mesmo ela querendo muito ter a relação, ela não consegue ter uma relação agradável porque esse músculo tá tenso. Então, ele subiu, se adaptou ali dentro, mas tá muito tenso, muito apertado. E pontos de tensão, pontos musculares doloridos, geram desconforto à pressão. Então, se você tá com o pescoço tenso, duro, com torcicolo, por exemplo, o movimento dói, a pressão da mão dói. Então, imagina naquela região ali. A mesma coisa acontece. Sua região íntima vai estar dolorida, vai ser desconfortável. E às vezes esses pontos de tensão são principalmente nos músculos mais profundos. Então, às vezes, uma posição que exige um pouco mais de profundidade, como a de 4 apoios, pode ter mais desconforto. Principalmente se essa mulher tem histórico, por exemplo, de constipação. Se essa mulher tem histórico de constipação, quer dizer que os músculos ali da parte profunda da região ali de trás são um pouco mais tensos, né? Por conta desse histórico de constipação, a musculatura segura muito tempo ali, cocô, né? Então esse músculo fica mais travado. E aí, quando ela tenta ter uma relação de posição de 4, ou uma posição que exige um pouco mais de profundidade, pega naquele músculo ali mais profundo e dói com uma dor fina, uma dor desagradável. Em algumas posições, porque pontos gatilhos profundos estão ali incomodando. Qual a solução? A gente depende, né, do caminho ali. No caso da Ana, foi trabalhar um pouco mais a excitação dela, a preliminar, para que esse órgão se preparasse para receber o órgão masculino, né? O órgão feminino dela se preparasse para receber o órgão masculino. Então, trabalhar um pouco mais a mente, trabalhar um pouco mais seu corpo na preliminar para receber esse órgão. Mas, no entanto, se essa pessoa continua tendo algum desconforto em alguma posição, é importante ver se essa musculatura não está tensa, estressada, travada. Fê, quem que resolve esse problema? Só a fisioterapia pélvica. Não tem outra forma de resolver tensões pélvicas, a não ser indo numa fisiopélvica. E aí, às vezes, acontece da mulher falar, Fernanda, eu tenho, por exemplo, vaginismo, dor na relação, e trato há 1 ano na fisioterapia pélvica e não resolve, não melhora. Então, a causa da minha dor é isso? É estresse pélvico? Sim, é estresse pélvico. Mas se não tá resolvendo, a profissional que tá te atendendo não tá utilizando, às vezes, as técnicas mais adequadas. Por quê? Todos os dias a ciência se atualiza, a fisioterapia pélvica também. E hoje a gente tem várias técnicas novas de soltura dessa musculatura de forma muito eficaz. Então, por exemplo, a galera que tem formação com Gustavo Latorre, que é um profissional fisioterapeuta que tem técnicas de liberação pélvica, né, para soltar essa musculatura, ele tem técnicas tão eficazes que a maioria dos seus fisioterapeutas que formam com ele consegue resolver a situação dessas mulheres com menos de 10 sessões, às vezes com 4 sessões, às vezes com 2, 3 sessões. A gente zera esse desconforto totalmente, porque a gente consegue soltar de forma mais rápida com essas técnicas Gustavo Latorre. Então, às vezes, a profissional que te atende, fisioterapeuta pélvica, tem consciência de que tem que soltar essa musculatura, mas às vezes não tem as técnicas mais elaboradas. Então, procure a ajuda de uma fisioterapeuta pélvica, verifica
se ela tem um bom conhecimento a respeito de liberação pélvica. E, de preferência, se vocês quiserem encontrar uma fisioterapeuta pélvica latorriana, dá uma pesquisada ou no Google ou no YouTube, Gustavo Latorre, ou fisioterapeutas que fazem atendimento com ele. Eu vou deixar disponível aqui também meu perfil, caso vocês queiram entrar em contato, para saber um pouco mais sobre esse assunto de liberação miofascial pélvica. Eu também tenho um livro em que eu falo um pouco mais sobre esse assunto de liberação pélvica, de autoconhecimento. Ele é um livro um pouco mais completo, O Segredo Milenar que Toda Mulher Deveria Conhecer. Eu tenho ele em e-book e em livro físico. Então eu vou deixar também o link dele aqui, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre esse assunto. Sigam aqui, caso vocês também queiram mais conteúdos como esse. E deixem nos comentários dúvidas que vocês tenham, sintam-se à vontade. Esse perfil aqui, eu quero poder ajudar o máximo de mulheres possível. Um beijo, até o próximo vídeo.